Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia, vamos ouvir o que é que o poderoso Deus tem a falar conosco nessa noite. Porque muita coisa Ele está fazendo já, viu? Creia nisso. Creia. Pessoas estão sendo curadas. Milagres, maravilhas. Deus está operando nessa hora, em nome de Jesus. Então vamos abrir em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. E a terceira mensagem sobre o tema A Guerra pela Verdade. E diz assim o Espírito de Deus: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, agora é aquele momento que nós ouvimos a tua voz, é aquele instante que nós ativamos a mente de Cristo no teu povo, para que o teu Espírito venha e nos ensine a tua verdade, nos faça compreender a tua santa palavra, nos dê entendimento dos teus mistérios revelados, alimente o nosso espírito, porque a tua palavra é o alimento da nossa alma. Então fala-nos nessa noite, fala-nos, ó Deus Todo-Poderoso, usa-me como teu servo, como teu pastor, inspira-me, dá-me a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra não com sabedoria humana, mas pela suficiência divina, porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, nós temos falado nos dois últimos cultos, e hoje já é o terceiro, sobre essa guerra pela verdade. Quando nós falamos em guerra, a gente sabe que a guerra nem sempre é uma coisa muito boa, né? É sempre uma coisa muito ruim, é sempre uma coisa muito dura, ela nunca é uma coisa agradável. Quando nós falamos de guerra, a gente lembra que morre muita gente, mas via de regra, a guerra, ela se torna absolutamente necessária. Às vezes, uma guerra é necessária para restabelecer a paz, para deter a fúria de ditadores cruéis,
Bom, há muitos motivos por que tem que se fazer guerra. Só que essa guerra espiritual que o texto sagrado descreve aqui no Novo Testamento não é uma guerra literal, não é uma guerra travada com armas terrenas, não é uma guerra onde o povo de Deus tem que pegar um fuzil, tem que pegar uma metralhadora, tem que pegar uma granada, não é uma guerra onde a gente possa usar mísseis, não é uma guerra onde se possa usar a força física. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que nós entendamos muito bem isso aqui, porque nós temos visto aí fanáticos religiosos se explodindo a si mesmo, os homens bombas, né, do islamismo, se enche de bomba, entra no meio de um shopping, entra num restaurante, explode a si mesmo, mata uma porção de gente, lançando aviões contra prédios, e eles estão aí, praticando toda a sorte de crueldade terrorista, e tudo isso em nome da religião. Isso é cruel, em nome da religião. No século XVI, quando houve a reforma protestante, a Igreja Católica promoveu a famigerada Santa Inquisição. A Igreja Católica, na Santa Inquisição, matou de uma maneira cruel, de uma maneira covarde, mais de 6 milhões de pessoas, e isso em nome de Deus, e isso em nome da religião. Só, meus irmãos, que a palavra de Deus deixa muito bem claro que as armas terrenas e a força física não pode ser usada pelo povo de Deus como ferramentas para a propagação do reino de Deus, mas não pode mesmo. Veja o Senhor Jesus Cristo, ele nunca usou armas terrenas por nenhum motivo, nem para se defender dos seus inimigos mais cruéis. Por isso que ele deu o exemplo aqui em Mateus, olha, venha comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 47 em diante. Olha só. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Claro e evidente, o cristão, o filho de Deus, ele pode sim usar a força física, usar uma arma em legítima defesa da sua família, em legítima defesa dele mesmo. O uso da força física, o uso de uma arma, não é proibida por Deus em nenhum lugar da Bíblia, porque tem gente que acha que não pode, em hipótese alguma isso pode ser usado. Deixa eu mostrar para você aqui, no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 11, para a gente ficar bem entendido as duas coisas, né? Neemias capítulo 4, versículo 11 em diante. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quer dizer, os inimigos de Neemias e do povo judeu. Quando os judeus que habitavam na vizinhança dele 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos,
vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Olha só. Se você é um cristão, mas você é, por exemplo, um policial militar, você está engajado em uma das forças armadas, ou marinha, ou exército, ou aeronáutica, se você é um policial federal, bom, se você é um agente da lei, devidamente autorizado pelo governo, no exercício da tua função, no exercício da tua profissão, em legítima defesa, você pode até matar, se for necessário. Em defesa da tua família, qualquer um pode. Você está em casa, aí chega um sujeito lá, drogado, armado, e diz, vou matar todo mundo. Você mata o cara, se for possível, primeiro. Vai deixar matar todo mundo, vai deixar matar a tua família inteira, né? Então não é possível. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar um ensino que diga que tem que haver um pacifismo absoluto, como muitos pastores defendem. Não. O ensino das Escrituras Sagradas é que aqueles que compõem a igreja, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, eles não podem usar a força, usar armas, no intuito de promover o reino de Deus aqui na terra. Isso não pode. A guerra pela verdade, que é o que nós estamos aprendendo aqui, não tem nada a ver com guerra carnal, não tem nada a ver com violência física, absolutamente nada. Paulo disse uma coisa muito interessante, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, olha o que ele diz. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, na guerra pela verdade, as armas são armas espirituais. Paulo disse que, como armas de ataque, nós temos a palavra de Deus, nós temos o poder de Deus, e como arma de defesa, nós temos as armas da justiça, né? Aqui mesmo, só voltar um pouquinho atrás, olha. No capítulo 6 ele diz isso. Capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, eu quero que isso fique muito bem claro. Lá no livro de João, no capítulo 18, João 18, capítulo 18, versículo 36, olha o que Jesus disse aqui a Pilatos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quer dizer, aqui Jesus não está ensinando, sabe, um pacifismo total. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que se o reino dele fosse desse mundo, se a sua igreja fosse uma instituição terrena, ele disse, olha, os meus servos, os meus ministros, realmente lutariam por mim. Pegariam em armas, enfrentariam os soldados, enfrentariam qualquer situação. É isso que ele está dizendo. Só ele disse, olha, só que o meu reino não é desse mundo. Meu reino é espiritual. Então, quem pensa que o uso da força, que o uso de uma arma, é uma coisa que Deus proíbe em toda e qualquer circunstância, olha, não entende nada de Bíblia. Nada vezes nada de Bíblia. Eu acho que são as testemunhas de Jeová? Não lembro agora. Parece que a Deus é amor também. Proíbe que o adepto deles lá sirva a polícia, sirva ao exército, porque não, como é que pode, de Deus, e vai usar uma arma, e se amanhã tiver uma guerra, e se for um policial, e vai prender um assassino, o assassino está armado e reage, ele vai ter que reagir, vai ter que matar, não pode. Não, isso aqui não está na Bíblia. Claro, é evidente que pode. Então fica absolutamente claro que esta guerra pela verdade
não é uma guerra carnal, não é uma guerra por território, não é uma guerra para conquistar nações, não é uma guerra para conquistar cidades, não é uma guerra entre clãs religiosos, também não é um conflito de personalidade entre líderes espirituais, não é também uma guerra por influência, por poder entre denominações religiosas, não é uma guerra, meus amados irmãos, que a pessoa faz visando conquistar bens materiais. Não. É uma guerra pela verdade. Diga, é uma guerra pela verdade. É uma luta espiritual contra falsas doutrinas, contra crenças diabólicas, contra ideologias, sabe, malignas, perniciosas. E o campo onde essa guerra se desenvolve, o campo onde essa guerra se realiza é na mente. Ou a tua mente é dominada pelo mal, pelo erro, ou a tua mente é dominada pelo bem, pela verdade. Ou a mentira domina a tua mente, ou a verdade domina a tua mente. Amém? Entenderam muito bem isso aí, não é? Bom, eu disse aqui no último culto, domingo à noite, que nós íamos continuar falando hoje sobre se a Bíblia é ou não é realmente a palavra de Deus. Porque você sabe que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que contesta isso. Tem até quem diga que esta Bíblia aqui é apenas um livro como outro qualquer. Tem gente que diz, por que eu vou dar ouvidos à Bíblia? Por que a Bíblia é a máxima expressão da verdade? Por que ela tem autoridade sobre tudo, se ela foi escrita por homens que comem feijão e farinha como eu como? Aqui no Nordeste é muito comum você ouvir isso. Olha, tem até pastores que já ensinam no púlpito de suas igrejas que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Não se pode ensinar isso. Eu quero mostrar para você o que Paulo fala sobre isso. Em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler os dois. Olha o que Paulo diz aqui. Toda a Escritura, ele não disse uma parte das Escrituras, ele não disse apenas alguns trechos, ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi escrita por homens que receberam a inspiração divina. Ou seja, Deus no controle, fazendo eles escreverem exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então, é isso que está escrito aqui. Mas aos Coríntios, Paulo disse mais. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, tudo que nós ensinamos a vocês, tudo que os profetas ensinaram, tudo que eu ensino, tudo que Timóteo ensina, tudo que Barnabé ensina, tudo
foram verdades que o Espírito Santo revelou a nós. Não é um ensino da nossa cabeça, não foi uma ideia nossa, foi tudo verdade que o Espírito Santo nos revelou. Em 2 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Interessante, né? Ele diz a mesma coisa que Paulo dizia. Os profetas do Velho Testamento, eles também diziam que aquilo que eles estavam declarando era a palavra de Deus. Não era coisa deles, não era uma ideia pessoal deles. Era algo que Deus estava inspirando a eles transmitirem de uma forma sobrenatural pelo Espírito. Por exemplo, abrem Jeremias. Vamos lá no livro do profeta Jeremias. Capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2 primeiro. No versículo 1 e 2 diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Olha só, a ele veio, pois, o quê? A palavra do Senhor. Versículo 4. Ele diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. Quer dizer, Deus falando diretamente com o profeta. Versículo 9. No versículo 9. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, irmãos, essa questão da inspiração divina da Bíblia é uma coisa fundamental. Porque se esse livro aqui, a Bíblia, é simplesmente um produto dos homens, então esse livro é igual a qualquer outro livro escrito por qualquer homem nesse mundo. Agora, se este livro aqui é de fato e de verdade a palavra de Deus, então em tudo esse livro é a máxima expressão da verdade. Amém? Agora, é claro, existem muitas evidências de que a Bíblia tem uma origem divina, tem uma inspiração divina. Por exemplo, quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Hã? Vocês não sabem? Moisés, fala forte. Quem foi o último? João, quando escreveu o Apocalipse, né? Olha só, entre Moisés e João, nós temos ali um espaço de quase 2000 anos. Só que, nesse espaço de quase 2000 anos, entre o que Moisés escreveu e entre aquilo que João escreveu, outros 40 autores escreveram livros aqui das Escrituras. Outros 40 autores. Aí você pega esses 40 autores, esses 40 livros, e tudo se encaixa de uma maneira perfeita. Tudo que eles escreveram, sem um conhecer o outro, às vezes séculos de distância de um para o outro, mas tudo se encaixa numa cronologia, numa perfeição absoluta. Então esta Bíblia aqui tornou-se o único livro perfeito. O único livro que não necessita de atualização, não necessita de revisão. Isto, por si só, é uma prova tremenda, 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 de que só um poder divino, só uma mente divina poderia ter inspirado tudo que esses 40 escritores escreveram aqui. Amém, irmãos? Agora, a verdade é o seguinte: para a pessoa que é realmente convertida, para aquela pessoa que é realmente nascida de novo, a Bíblia é como uma barra de ouro. Você pega uma barra de ouro, entregue na mão de qualquer joalheiro,
que ele vai pegar a barra de ouro, como eu pego esse lenço aqui, vai olhar para ela, e ele vai dizer, é ouro. É ouro. Se você quiser mais detalhe, ele pode pegar aquela lupa lá, né? Aquele óculos que ele usa, examinar ali em 10 segundos, ele vai dizer, olha, é ouro, e ouro 24 quilates. Ele não tem dúvida de dizer isso aí, com muita facilidade. Então, para nós que somos cristãos, a Bíblia é como essa barra de ouro. Ela não precisa de nenhuma prova externa para provar a sua autenticidade, para provar que ela é verdadeira, para provar que ela é legítima, para provar que ela é autêntica. Mas nós sabemos que mesmo entre aqueles que estão dentro da igreja, muitos estão aí, inclusive pastores, requerendo a autenticidade da Bíblia, requerendo uma evidência, uma prova, que não deixe dúvidas quanto à sua inspiração. Eles exigem isso, muita gente exige isso aí. Então, os que exigem isso são aos milhares. Olha, eu posso dizer para você o seguinte: existem milhares e milhares e milhares de evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia ela foi escrita por inspiração divina. Vou dar um exemplo. Até Cristóvão Colombo descobrir a América, todo o mundo científico dizia que a Terra era plana. Você sabia disso? Eles diziam que a Terra era plana. Eles olhavam para o oceano assim e diziam, olha, é o seguinte, quando chega lá no final, tá vendo o infinito lá? Aquilo ali deve ser uma grande cachoeira. E quem cai ali acabou, vai para o inferno, vai não sei para onde, sei lá o que eles imaginavam. A Igreja Católica, ela dizia, ensinava que a Terra era plana. Quando um dia apareceu Galileu e disse, não, a Terra é redonda. Todo o sistema católico chamou Galileu de herege. Galileu foi chamado, você é um herege, como é que você disse que a Terra é redonda? Claro que a Terra é plana. Só, meus irmãos, que muito antes de Galileu, o profeta Isaías, inspirado por Deus, já dizia que a Terra é redonda. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo 22. Isaías capítulo 40. Então vamos lá, vou ler. Hein? Ele diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Tremenda, né? Mas teve mais. Antes que a ciência descobrisse que a Terra era redonda e que a Terra estava dependurada no nada, no vazio, no espaço, Deus já tinha revelado isso a Jó, você sabia? Pastor, já tinha revelado a Jó? Já. Abra no livro de Jó. Jó capítulo 26. Versículo 7. Olha o que Jó diz aqui. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ele só olha, a terra está sustenta sobre nada. Está no espaço, está solta, é redonda, está lá sustentada sobre o nada. Aí eu pergunto, quem foi que disse essas coisas para que Jó e Isaías escrevessem aqui na Escritura? Quem é que deu a eles esse conhecimento? Quem é que disse, escreve isso aí? Deus, irmão. Somente Deus poderia ter dito isso, porque Deus, Ele conhece toda a sua criação. Aleluia. Amém? Então são evidências, né? Agora, a mais forte evidência de que a Bíblia foi inspirada por Deus é a profecia cumprida. A profecia cumprida, olha, é a assinatura de Deus autenticando esse livro, autenticando as Escrituras Sagradas. Amém? Pastor, a profecia cumprida é verdade. Porque, olha, nenhum ser humano pode conhecer o futuro. Nenhum. Somente Deus, pela sua onisciência, só Ele pode predizer até com detalhes
o que vai acontecer centenas e centenas de anos lá no futuro. Só Deus tem esse poder. Você sabe que existem muitos livros de religiões que se apresentam como sendo livros verdadeiros. Existem também muitos deuses aí, criados pelos homens, que também são apresentados como deuses verdadeiros. Pois bem, você sabe o que o nosso Deus diz? Que nós que somos cristãos, deveríamos fazer para saber se eles são verdadeiros ou são falsos? Se esses outros livros de religiões estranhas, se eles são verdadeiros, se esses deuses que aparecem por aí, se eles são verdadeiros ou são falsos? Deus manda que a gente examine se eles têm profecias cumpridas. Olha que coisa interessante isso aqui. Deixa eu mostrar. Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Versículo 22. Vamos ler o 23 também. Então Deus diz assim: trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Olha o desafio de Deus. No capítulo 42, versículo 8 e 9, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Aleluia. Deus disse: olha, as predições antigas já se cumpriram, mas tem coisas novas que eu vou anunciar para vocês, e antes que essas coisas novas aconteçam, eu vou comunicar a vocês que elas vão acontecer. Só Deus tem o poder de fazer isso. Amém? Adiante para o capítulo 44 de Isaías. Isaías 44, versículo 6 em diante. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Ninguém. Que o declare e o exponha perante mim. Se tem alguém que já fez isso, que tem essa capacidade, venha e fale. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Então, uma das evidências incontestáveis de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia foi escrita por inspiração divina, são as profecias cumpridas. Amém? Agora eu estou falando de profecias, não estou falando de profetada, estou falando de profecias. Porque somente Deus pode predizer o futuro. Ora, se somente Deus pode predizer o futuro, e a Bíblia Sagrada, do início ao fim, é repleta de profecias cumpridas, isso é a prova mais cabal de que ela é a palavra de Deus, de que ela é um livro inspirado por Deus. Agora veja bem, se eu chegasse aqui para você e dissesse assim: eu vou fazer uma profecia. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vai invadir o Brasil e vai destruir totalmente a cidade de São Paulo. Olha, muitas nações vão se unir e vão lutar contra a cidade de São Paulo. Vão fazer de São Paulo como uma rocha descalvada. Vão fazer da cidade de São Paulo como um topo de uma rocha, sem nada, absolutamente sem nada. Olha, gente, o lugar onde hoje existe a cidade de São Paulo vai ser transformado num deserto, e ali só vai ter pescadores lavando as suas redes e estendendo as redes para secar. Os escombros de todos os edifícios da cidade de São Paulo
olha, vão ser jogados dentro da água, dentro do mar. Nunca mais a cidade de São Paulo vai ser reconstruída. A glória da cidade de São Paulo nunca mais será restaurada. Se eu chegasse aqui e dissesse uma coisa dessa, você ia pensar o quê, hein? Você ia dizer, pô, o pastor está completamente louco. Não é verdade? Completamente maluco. Eu ia ser ridicularizado. Eu ia ser alvo de chacota, que seria uma loucura sem precedente. Mas eu quero dizer para você que o profeta Ezequiel, ele fez essas mesmas profecias que eu acabei de dizer para você, só que, ao invés de falar de Hugo Chávez, ele falou de Nabucodonosor. Ao invés de falar da cidade de São Paulo, ele falou da cidade de Tiro. E a profecia de Ezequiel, irmãos, se cumpriu nos mínimos detalhes. Vamos ver isso com a Bíblia na mão? É só abrir em Ezequiel, estamos bem pertinho aqui, não é? Ezequiel capítulo 26, versículo 3 em diante. Todos encontraram? Ezequiel capítulo 26, versículo 3 em diante. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas, que estão no continente, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas, que estão no continente, ele as matará à espada. Levantará baluarte contra ti levará terrapleno e um telhado de paveses. Disporá os seus arietes contra os teus muros, e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos socará todas as tuas terras. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. E as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Deixa eu explicar. Naquele tempo, a cidade de Tiro era uma cidade muito importante, era uma cidade muito poderosa, muito influente. Estou falando em termos de influência, viu? Semelhante à cidade de São Paulo hoje, à cidade de Nova York, à cidade de Tóquio, no Japão. Era uma cidade de uma importância muito grande. Bom, exatamente como o profeta Ezequias havia profetizado, um ano depois dele fazer essa profecia, Nabucodonosor veio, sitiou a cidade de Tiro e dominou a cidade por inteiro. Quando ele conseguiu derrubar as portas da cidade e adentrou a cidade, ele descobriu que a maioria da população de Tiro havia evacuado a cidade. Eles tinham pego barcos, navios,
e tinham ido para uma ilha que ficava a 1 quilômetro da costa, e lá eles edificaram outra cidade. Bom, o que é que faz Nabucodonosor? Ele destrói completamente, como Deus diz aqui, ó, essa cidade que era no litoral, mas ele não teve meios, ele não teve recursos para ir lá até a ilha e destruir a cidade edificada por eles. Aí você vê, à primeira vista, parecia que esse profeta aqui tinha falhado. Só que aqui no versículo 7, ele diz que além de Nabucodonosor, viriam inimigos com multidão de muitos povos. Tem esse detalhe. Pois bem, 250 anos depois, vem Alexandre o Grande, e aí diz: eu vou destruir a cidade de Tiro. Ele pega todos os escombros da antiga cidade, começa a construir uma ponte, sabe? Uma ponte flutuante, com 60 metros de largura, do litoral até a ilha onde a nova cidade de Tiro havia sido construída. Ele faz isso. Depois de 7 meses cercando a cidade, ele conquista a cidade, ele destrói tudo que eles tinham, ele mata muitos dos habitantes dessa cidade, e aqueles que ele não matou, ele vendeu como escravos. Aí eu pergunto, como é que foi possível Ezequiel saber que 250 anos lá na frente, Alexandre o Grande iria fazer tudo isso para capturar a cidade de Tiro e destruir a cidade de Tiro? Como é que ele poderia saber? 250 anos lá na frente. Irmãos, nenhum homem poderia ter previsto algo dessa forma. Porque, olha, tem gente que faz profecia, mas aquelas profecias vagas, sabe? Que dá para encaixar numa opção de coisa. Tem gente que faz profecias mentirosas, se baseando nos fatos que estão acontecendo hoje. Por exemplo, o cara pode chegar e dizer: eu profetizo que o próximo presidente do Brasil será Dilma Rousseff. Aí o outro diz: eu profetizo que será José Serra. Estamos a poucos meses das eleições. Um dos dois vai ser. Um dos dois será o presidente do Brasil. Agora, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é alguém chegar hoje e dizer: eu profetizo que no ano 2100 o presidente do Brasil será uma pessoa assim, 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 assado, virá nascido de uma família assim, de tal estado, e dá todos os detalhes, e no ano 2100 aquilo acontecer. É completamente diferente. Foi isso que o profeta Ezequiel fez. Então vejam, profecias como esta aqui de Ezequiel, a respeito da cidade de Tiro, são claramente, irmãos, a prova cabal de que a mão de Deus, a inspiração de Deus estava sobre esse homem. Amém? Claramente. Não poderia jamais alguém fazer uma profecia dessa com detalhes e ela se cumprir 250 anos depois, se não fosse por uma inspiração divina. Então grave isto. A profecia cumprida é a prova inequívoca, é a prova incontestável, é a prova cabal de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, de que a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Amém? Mas existe coisa ainda mais forte. Existe coisa ainda mais profunda que prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Quer saber? Mais forte, mais profunda. Quer ou não quer? Domingo de manhã eu falo. Domingo, 9 horas da manhã, você vai saber. Coisas muito mais profundas, coisas muito mais fortes, que provam de que esta Bíblia aqui é a palavra do Deus eterno, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso.